Se o Orelha tivesse morrido em silêncio, nada disso teria acontecido. E isso diz mais sobre nós do que sobre quem fez o que fez. Por que esse caso acabou furando a bolha? Por que agora e por que todo mundo? A violência já não é suficiente para gerar qualquer consequência, o que mobiliza a impossibilidade de ignorar o caso. Ele viralizou porque revelou algo que já estava ali, e a gente finge não ver. Um cachorro foi agredido e morreu. As imagens circularam, a polícia investigou 8 adolescentes e 3 adultos. Um deles foi apontado como autor até o momento da gravação desse vídeo, dia 5 de fevereiro de 2026. E a internet explodiu. O que chocou não foi só a morte de um cachorro, foi a velocidade com que tudo se moveu depois disso. Petições, manifestações em várias cidades, cobertura nacional, políticos se posicionando. Durante alguns dias aquele ali foi o assunto do momento. Animais morrem todos os dias sem que ninguém mova um dedo. Mas dessa vez o caso atravessou todos os filtros que normalmente fazem essas histórias sumirem. Segundo o laudo pericial oficial, o animal foi atingido na cabeça por um objeto contundente. Ou seja, não era um acidente, não havia um contexto atenuante, não havia uma versão alternativa. As primeiras reações foram imediatas. Compartilhamentos em massa, hashtags e uma certeza coletiva. Isso não pode ficar assim. Mas esse aqui não é um vídeo sobre o que fizeram com o Orelha. É sobre o que isso acabou revelando pra gente. A internet inteira concordou. Direita, esquerda, centro, militantes, gente que nunca compartilhou qualquer hashtag na vida. Ou seja, pessoas que discordam sobre literalmente tudo, de repente estavam do mesmo lado. Não houve guerra de narrativas, não tinha disputa ideológica, não houve mas e se? Houve um consenso moral, e isso é raríssimo. Porque a internet brasileira é um campo minado de desacordos perpétuos. Qualquer assunto vira disputa, tudo vira guerra cultural. Mas Orelha gerou unanimidade. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Sem virar guerra cultural. Ele bloqueou qualquer tipo de estratégia que pudesse ser usada para tirar a culpa do agressor. Não tinha possibilidade de culpar a vítima, literalmente. Porque o cachorro não provocou, ele não invadiu, não ameaçou e não estava no lugar errado. O Orelha era um cachorro comunitário há pelo menos 10 anos. Dócil, idoso, cuidado por vários moradores. Um animal que abaixava as orelhas e pedia carinho quando a pessoa se aproximava. Toda ambiguidade moral foi removida, sobrou apenas o ato e o agressor. E quando não dá para minimizar o que aconteceu, as estruturas de proteção que normalmente operam de forma invisível ficam expostas. Não dava para culpar o Orelha, e isso é raríssimo. A revolta não era contra a violência em si. Violência já nem choca tanto, porque trabalhadores morrem em obras sem virar notícia, ciclistas são atropelados e viram estatística, crianças desaparecem e o caso some em 48 horas, assim como motoristas embriagados matam pedestres e são tratados como vítimas de um acidente trágico. Ou seja, a brutalidade sozinha não gera mobilização. O que gera mobilização é a certeza de que algo injusto vai acontecer a partir daquilo. No caso Orelha, essa certeza estava presente desde o início. Não era sobre o que aconteceu com o animal, era sobre o que não aconteceria com quem fez o ato. E aqui começa a parte que quase nunca acontece quando a vítima não tem nome, rosto ou qualquer tipo de apelo. Para chegar na autoria, a investigação analisou mais de 1000 horas de gravações de 14 câmeras de monitoramento, cruzamento de depoimento, identificação de contradição, análise de localização geográfica por software estrangeiro contratado pela Polícia Civil, 24 testemunhas ouvidas, 1000 horas de gravação, dezenas de depoimentos. Agora se pergunte, quantas vezes você já viu isso acontecer? Quando a vítima é um trabalhador anônimo, a investigação costuma acabar muito antes. Casos onde vítimas são esmagadas por carros de luxo, onde pedestres morrem e viram fatalidade, onde a morte é tratada como acidente e não como responsabilidade. O roteiro se repete com frequência. Acontece o crime, vem indignação social, a família contrata os melhores advogados, o caso se arrasta, recursos para atrasar o processo, laudos psicológicos encomendados, perícias contestadas. O tempo passa, a atenção pública se move quando finalmente há uma decisão, se é que há, ela é branda, simbólica, negociada. A justiça não é só identificar os culpados, é o que acontece ou não acontece depois. De como o acesso desigual a recursos transforma o sistema em algo profundamente desigual, de como o tempo, que deveria ser neutro, acaba funcionando como proteção. Quem tem dinheiro pode esperar.
Quem pode pagar os melhores advogados pode arrastar processos por anos, pode apelar, recorrer e negociar. Quem não tem, não pode. Não é que justiça falha, é que na prática ela tende a selecionar. E é aqui que o caso deixa de ser sobre um cachorro. Por que foi preciso um cachorro para mobilizar todo mundo? Não é porque a vida de um animal vale mais. É porque a vítima perfeita é aquela que bloqueia as formas de minimizar o ato. Trabalhadores, pedestres, ciclistas, pessoas comuns, eles não têm essa proteção moral automática. Sempre há uma forma de desviar o foco. Ele estava no lugar errado, não estava usando capacete, atravessou fora da faixa, poderia ter evitado. Com um animal não dá, não tem como. Com uma criança pequena também não. Mas com adultos pobres, com trabalhadores anônimos, aí dá, e dá muito bem. Um ciclista atropelado vira acidente de trânsito, um trabalhador morto em obra vira fatalidade, um entregador esmagado vira simplesmente aconteceu. E a vida segue. Por que precisamos de uma vítima perfeita para reagir? O Orelha virou símbolo. Ele não escolheu isso, mas virou porque era impossível distorcer o que aconteceu com ele. Ele não fala, não tem passado, não pode ser culpabilizado. Ele é a vítima ideal. E quando uma vítima ideal colide com um agressor que tem acesso à proteção, o sistema acaba ficando nu. Talvez o incômodo não seja violência, e sim o espelho. O reconhecimento de que esse padrão já existe, já foi visto, já foi tratado como aceitável. A diferença é que, dessa vez, ficou impossível fingir que se tratava de algo isolado. O que esse caso revela não é apenas comoção em torno de um animal, é que mesmo diante de investigações extensas e mobilização institucional, a sensação de justiça plena ainda é muito frágil. O que ecoa um padrão já conhecido quando as vítimas são pessoas comuns, trabalhadores ou indivíduos sem capital social. Qual é a duração dessa indignação? Quanto tempo até o próximo caso? Próxima revolta, próximo símbolo? O ciclo é sempre o mesmo. Comoção, pressão, promessas, investigação, processo, então o esquecimento. O sistema absorve a indignação e a transforma em ruído. Processos lentos, prazos longos, recursos intermináveis. O tempo funciona como aliado. Ele cansa, ele dispersa e ele apaga. E em algum momento a gente para de se surpreender, para de se indignar, para de esperar que algo mude. E aí, na prática, a impunidade venceu. Não porque conseguiu se defender, mas porque conseguiu se transformar em rotina. Daqui a 3 semanas, quem vai lembrar do Orelha? Daqui a 3 meses, quantas pessoas ainda vão acompanhar o processo? Daqui a 3 anos, quando e se houver uma decisão final, quem ainda vai estar prestando atenção? Essa é a aposta, que você se canse antes dele. O Orelha não revelou um monstro, revelou um sistema que já estava aí. Um sistema que protege agressores quando eles têm os recursos certos. Um sistema que trata vítimas como números em um processo. Um sistema onde a pergunta não é o que aconteceu, mas quem fez. Porque a resposta a essa segunda pergunta determina tudo. E talvez o problema não seja a falta de justiça. Talvez seja o quanto nos acostumamos com a ausência dela. A certeza de que, daqui a alguns meses, quando o caso sair das manchetes, quando as manobras jurídicas fizerem o trabalho delas, quando a atenção pública se mover para o próximo escândalo, nada terá mudado. O Orelha terá sido apenas mais um nome, mais um símbolo, mais uma prova de que o sistema funciona exatamente como foi projetado. Não para punir, mas para selecionar. O caso do Orelha não é uma exceção, é um lembrete, e isso, no final, é o que realmente dói.